Olá, nesse vídeo eu vou estar abordando, né, 4 temas importantes relacionados à pavimentação asfáltica. Foram selecionadas 4 perguntas da tutoria EAD que foi passada. Eu escolhi as perguntas 3, 5, 8 e 12. Bom, não vou me alongar muito, então vamos começar pela pergunta número 3. Quais são as funções da camada de revestimento do pavimento? E, bom, a camada de revestimento ela é a parte superior do pavimento, ou seja, a superfície que entra em contato direto com os veículos e com o clima. Ela possui várias funções essenciais. A primeira é resistir às cargas do tráfego, distribuindo os esforços para as camadas inferiores. Mesmo sendo a camada superior, ela participa estruturalmente do sistema. A segunda função é proporcionar conforto e segurança ao usuário. Isso inclui regularidade superficial, menor trepidação e boa aderência entre pneu e pista, reduzindo o risco de derrapagem. Outra função importante é impermeabilizar o pavimento, então evitando que a água infiltre e danifique a base, a subbase e o subleito. A gente também pode citar que a durabilidade e a resistência ao desgaste, já que essa camada ela sofre ação de frenagem, aceleração e variações térmicas. Então, essa camada de cima ali, ela precisa resistir a esse tipo de esforço. Então, em resumo, o revestimento ele precisa ser estruturalmente eficiente e funcionalmente confortável. Pergunta número 5. Em que consiste a imprimação asfáltica e qual a sua finalidade? Como a imprimação deve ser feita e qual o tempo de cura da imprimação? Bom, antes da gente executar o revestimento asfáltico, né, muitas vezes é necessário preparar a base granular. É aí que entra a imprimação asfáltica, né? A imprimação ela é a aplicação de um ligante asfáltico de baixa viscosidade sobre a superfície da base já compactada e regularizada. As principais finalidades dessa base, dessa ligante, né, asfáltico, é impermeabilizar a base, reduzindo a penetração de água, aglutinar partículas soltas, evitando poeira e desagregação, promover a aderência entre a base e a camada asfáltica superior, preparar a superfície para receber o revestimento. Essa impermeabilização, né, com esse ligante, normalmente ela é feita com um caminhão espargidor, que aplica o ligante de maneira uniforme. Então, a base deve estar limpa, seca ou com umidade controlada, né, e regularizada. Não pode estar aquele cheio de brita, todo caótico assim. Tem que estar bem regularizado, bem retinho. E depois da aplicação é necessário respeitar o tempo de cura, que depende do material utilizado e das condições climáticas. Em geral, se espera que a evaporação do solvente ou ruptura da emulsão antes da próxima camada. Se a imprimação for mal executada, podem surgir problemas como descolamento entre camadas, excesso de ligante, manchas, perda de aderência. Então, é uma etapa simples, né, que pode comprometer todo o pavimento se não for feito da forma correta. Se for mal executado, vai sair um caos. Pergunta número 8. Como o tipo de agregado e o ligante influenciam no desempenho de uma mistura asfáltica em caso de deformação permanente, fadiga e trincamento térmico? Bom, uma mistura asfáltica boa não depende só do CAP, né, do cimento asfáltico de petróleo. Ela depende muito da relação entre o ligante e os agregados. Os agregados eles representam a maior parte em volume da mistura e fornecem estrutura mecânica. Então, quanto aos agregados, se eles forem muito duros, resistentes e bem graduados, eles ajudam a resistir à deformação permanente, trilho de roda, desgaste superficial. Então, agora se for fraco, né, arredondados ou mal graduados, a mistura perde completamente estabilidade. Então, agregados com partículas angulares costumam melhorar o intertravamento interno.
Quanto ao ligante, se o ligante for muito mole, a mistura pode sofrer afundamentos e deformações permanentes, especialmente em clima quente. Literalmente derrete e vai se deformando conforme as veículos vão passando ali. Se for rígido demais, aumenta o risco de fadiga, fissuras, trincamentos, então rodovia com tráfego pesado de caminhão e clima quente. A gente normalmente busca uma mistura com agregados resistentes e um CAP mais adequado a altas temperaturas. Em locais frios, prioriza-se a maior flexibilidade. Então, o desempenho depende do equilíbrio entre a rigidez e a flexibilidade. Isso é importante porque o pavimento precisa resistir ao tráfego sem deformar, mas também sem trincar. Então, basicamente, ele precisa fazer o impossível ali com orçamento limitado. Nem sempre a gente tem o necessário para fazer a nossa estrada, o nosso asfalto ali. Pergunta número 12. O que é o CAP? Que eu falei anteriormente, né? Que é o cimento asfáltico de petróleo. O CAP, ou cimento asfáltico de petróleo, é o principal ligante usado em pavimentação asfáltica no Brasil. Ele é obtido do refino entre o petróleo e apresenta comportamento termoviscoso. Então, quando você esquenta, quando ele é aquecido, ele fica mais fluido, quando você resfria ele fica mais rígido. A sua função principal é ligar os agregados minerais, formando a mistura asfáltica. Além disso, ele também contribui para a impermeabilidade, flexibilidade da mistura, resistência à fadiga e coesão interna. No Brasil, eles são classificados como o CAP 3045, CAP 5070, CAP 85-100. Esses números eles se relacionam à consistência e propriedade do material. Então, a escolha do CAP depende de fatores como o clima da região, claro, o volume de tráfego, tipo de pavimentação e a solicitação mecânica. Em locais muito quentes, um ligante inadequado pode amolecer excessivamente e causar deformações. Em regiões muito frias, pode ocorrer trincamento se o ligante for rígido demais, como eu expliquei na questão anterior. Em conclusão, né, a camada de revestimento é fundamental para a segurança, conforto e proteção do pavimento. Para funcionar bem, depende de uma base corretamente preparada por meio da imprimação. Também depende do uso adequado do CAP como ligante e da seleção correta dos agregados. Bom, acho que está dando tempo aqui já. É isso, obrigado.